Claro que às vezes as emoções levam-nos a ter ações indesejáveis, mas eu acho que a visão de que as emoções são sistematicamente opostas à razão é uma visão já pouco fundamentada e que pouca gente acredita. Há que distinguir critérios diferentes de racionalidade quando falamos sobre as emoções. E elas podem ter a sua própria lógica. Laura Luz Silva, investigadora da filosofia das emoções na Universidade de Genebra. Carne esperta. Eu sou o Bis, jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Um grande exemplo é o que estamos a viver agora com o combate à pandemia. O facto de estamos a partilhar tantas informações e tantos dos estudos científicos que estão a ser feitos com tanta rapidez e com tanta abertura e colaboração. Acho que isto é uma grande amostra da nossa inteligência e que nos deve dar alguma esperança perante as nossas capacidades para o futuro de abordar problemas, de enfrentar problemas globais. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. O exemplo de falta de inteligência que me vem à cabeça é de não estarmos a fazer o mesmo que estamos a fazer com a pandemia em relação às mudanças climáticas, pois temos todas as capacidades de o fazer, temos os recursos, temos as vias de comunicação, temos afinal o dinheiro e portanto acho que esta pandemia vem desmascarar algumas das razões ou desculpas que foram dadas para o não abordar seriamente a crise climática. E acho que devemos aprender de todas as formas possíveis como enfrentá-la através dos métodos que estão a ser utilizados com a pandemia. 3. Definição de inteligência. Ok, como filósofa, esta seria a pergunta central para mim, como uma pessoa da minha profissão, porque nos debruçamos sobre as perguntas assim mais básicas ou metafísicas, sobre o que é a definição da inteligência. E eu acho que muitas vezes é mais fácil abordar uma questão do que é a definição de uma palavra ou de uma noção, dando exemplos paradigmáticos. Como me fez as últimas duas perguntas, é uma excelente maneira de tentar abordar a definição de uma noção. Eu acho que é mais benéfica do que pedir uma definição concreta com condições necessárias e suficientes, porque muitas vezes isso é muito difícil de fazer. E, aliás, isto é uma das razões, na minha opinião, pela qual a filosofia pode ser, a área da filosofia pode ser por vezes uma área que causa algum desconforto, porque as pessoas vão se ter que deparar com o facto que provavelmente muitas das suas noções cotidianas do dia-a-dia não são facilmente definíveis e isso é uma realização que pode causar algum desconforto. Em relação à inteligência em si, eu acho que eu vejo a inteligência como uma palavra de género, como se fosse felino, debaixo da qual essa palavra abrange vários diferentes tipos, portanto há vários tipos diferentes de felino, há gatos, há leões, há tigres, e a inteligência da mesma forma terá vários tipos de inteligência que vêm por baixo deste termo genérico de inteligência. Acho que li que haviam para aí 7 tipos de inteligência diferentes, incluindo inteligência emocional, linguística, numérica, mas hoje em dia talvez os psicólogos já tenham identificado cada vez mais. Portanto, eu iria para a frente com uma definição um pouco permissiva do que é a inteligência. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. O conhecimento é mais uma aglomeração, um conjunto de factos, talvez de habilidades, o saber as capitais, saber plantar, coisas deste género, enquanto que a inteligência, eu diria que tem mais a ver com saber fazer conexões e ligações entre estes factos e estas habilidades e também saber quando aplicar o conhecimento, portanto ter esta capacidade de olhar para o contexto e saber é este tipo de conhecimento que eu preciso de aplicar e também de fazer ligações entre elas que não são dadas somente pelo próprio conhecimento. 5. Relação entre inteligência e experiência. Eu quero defender o valor intrínseco do pensamento totalmente abstrato, eu acho que vale a pena defendê-lo, mas eu acho que vai ter que ser condicionado em várias instâncias e quando nos debruçamos sobre vários temas particulares pela experiência, tanto do pensador em si como
do grupo de pessoas de quem se refere o pensamento. Portanto, se estivermos a fazer um pensamento totalmente abstrato sobre condições sociais ou o que é o género ou a sexualidade, acho que nos temos que realmente basear na experiência das pessoas que têm géneros não conformistas ou sexualidades não heteronormativas. Portanto, acho que devia haver uma noção de que devemos constrangir o nosso pensamento abstrato nas bases reais da experiência das pessoas sobre as quais estamos a pensar. 6. Relação entre inteligência e emoções. Se queremos fazer algum pensamento, algum raciocínio que leve em conta emoções, e temos que nos lembrar que as emoções são é a maneira dos humanos sentirem o valor das coisas. Portanto, estamos a discutir o valor, que é um tema que se alastra em quase toda a vida humana. Acho que vamos ter que ter em conta e levar a sério as emoções, que emoções podemos ter, que emoções são racionais, que emoções são justificadas ou não, e portanto as emoções vão ser extremamente importantes para a inteligência. E temos o nosso português, o do António Damasio, que divulgou e fez vários dos estudos mais importantes que salientam a importância das emoções para o raciocínio. Portanto, ele, como já deve saber, talvez, fez experiências que demonstraram que os humanos que têm problemas emocionais ou que têm disfunções emocionais, na realidade fazem decisões racionais piores do que os imorais, decisões racionais e morais piores do que os humanos que não tenham tais incapacidades. E, portanto, temos aqui uma maneira muito importante que as emoções, um papel muito importante que as emoções estão a ter. As emoções também ajudam a fazer decisões muito rapidamente, portanto são inteligentes desta forma mais instrumentalizada, nós não temos um tempo infinito e, portanto, tendo emoções que nos ajudam a fazer decisões mais rapidamente, só desde si isso já é uma mais-valia, pode já ser uma mais-valia. Claro que às vezes as emoções levam-nos a ter ações indesejáveis, mas eu acho que a visão de que as emoções são sistematicamente opostas à razão é uma visão já pouco fundamentada e que pouca gente acredita. Eu pessoalmente trabalho sobre a racionalidade das emoções, mas do lado da filosofia, onde perguntamos de que formas é que as emoções em si podem ser racionais. Às vezes as emoções podem levar a ações indesejáveis, mas por elas próprias podem mesmo assim ser justificadas. Pode haver razão para raiva em situações em que bater seria errado. Portanto, há que distinguir vertentes diferentes critérios diferentes de racionalidade quando falamos sobre as emoções. E elas podem ter a sua própria lógica, que tem sido até agora pouco investigada, mas acho que promete. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Há estudos que mostram que as pessoas sistematicamente se autoavaliam como mais inteligentes do que são. Isto em todas as coisas, toda a gente acha que é um melhor condutor de carro do que a média. Ora bem, isso é impossível, não podemos ser todos melhor do que a média, porque a média é a média. Portanto, na minha vida pessoal, eu acho que por vezes a experiência de ser inteligente ou burro, às vezes está muito próximo, ao ponto de ser muito difícil de distinguir, porque uma pessoa pode ter uma ideia, já me aconteceu várias vezes, uma ideia que vê que mais ninguém tem, ou uma pergunta que mais ninguém tem, e assumir que a razão pela qual essa pergunta surge-nos a nós é pela nossa própria falta de inteligência ou falta de compreensão do tema. E depois, na verdade, depois de algum tempo, algumas dessas perguntas, não todas, claro, podem se confirmar como, na verdade, originais e realmente importantes. E uma pessoa que seja atraída pela filosofia vai também muitas vezes ter perguntas muito básicas, mas o que é que queremos dizer com este termo? E as outras pessoas podem achar, não, mas já nos deram uma definição deste termo. Portanto, há muitas ocasiões em que uma pessoa, talvez inteligente, se possa sentir bastante burra. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais. Quero só salientar que cada vez se descobre mais sobre a inteligência dos animais e claro que nós somos os investigadores, portanto nós é que determinamos os critérios de avaliação e portanto estamos enviesados para confirmar a nossa própria inteligência e subjugar a inteligência dos outros animais. Portanto, acho que isso é uma coisa a ter em mente
e que há animais, por exemplo, o polvo, acho que agora o polvo, o corvo, são animais extremamente inteligentes, o golfinho já sabíamos, e os elefantes também, com memórias muito melhores do que as nossas, etc. Pronto. E há muitas capacidades que os animais têm muito superiores às nossas. Mas o que é que eu acho que nós temos que que outros animais talvez não tenham, é talvez esta capacidade de comunicação ao nosso nível e de pensamento abstrato ao nosso nível, e também de ter a consciência do que é que estamos a fazer. Portanto, nós temos um nível meta de autoconsciência do nosso próprio pensamento e das nossas próprias atividades mentais e físicas, todas as nossas atividades nós temos, talvez, não sabemos, se os animais não têm, mas parece-me concebível, devido à evolução e as diferenças também do tamanho do cérebro e o tipo de áreas do cérebro que estão mais desenvolvidas nos humanos, que nós tenhamos estas áreas mais desenvolvidas. Agora, se isto quer dizer se isto nos põe num patamar acima, depende de quais são os critérios de avaliação. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Vai sempre ser um misto das duas coisas, mas eu vou apelar mais pelo adquirido, porque eu acho que é onde nós temos mais possibilidade de intervenção e de mudança. Portanto, há vários estudos sobre como, se nós queremos ter uma intervenção que melhore a educação e o nível de educação da população e as capacidades cognitivas de todos, que devemos intervir, proporcionar intervenções quanto mais cedo melhor. Portanto, se uma criança não tem, por exemplo, a nutrição adequada, muitos povos empobrecidos e comunidades empobrecidas, mesmo em países ricos, não têm, o seu desenvolvimento cerebral vai ser menor do que uma pessoa que tenha uma nutrição mais ampla e mais adequada. Mesma coisa com exposição a estímulos recreativos, poder brincar, ter tempo para brincar, livros, cores, brinquedos. Tudo isto, se houver uma pobreza de nutrição e de estímulos deste género, vai haver uma pobreza de desenvolvimento cerebral a partir do nascimento. Portanto, claro que é bom ter intervenções sociais onde damos bolsas de estudo às pessoas mais inteligentes das escolas em locais desfavorecidos, mas se queremos mesmo abordar o problema, temos que tentar dar umas condições básicas mais altas do que são em todos os países, acho eu, para as pessoas poderem adquirir o nível de desenvolvimento cognitivo que conseguiriam se tivessem as bases. Portanto, eu acho que há muita coisa que pode parecer inato, pode parecer genético, porque se propaga nas mesmas comunidades, geração após geração, mas na verdade vai-se haver, e se houvessem diferenças de recursos básicos, poderíamos ver uma diferença aí. 10. Qual é a importância do corpo? Como eu acho que as emoções são muito importantes para a inteligência, o corpo também o vai ser, porque as emoções são das experiências e dos estados mentais que mais ameaçam uma dicotomia entre a mente e o corpo, porque são coisas sentidas, viscerais, que têm componentes periféricas na pele, no batimento cardíaco, na dilatação das pupilas, e portanto há mudanças no corpo que são, digamos, constitucionais à essência do que é ter uma emoção. Claro que o cérebro faz parte do corpo, e toda a gente acha que o cérebro é importante para a inteligência, e o cérebro não é uma coisa separada, isolada dos outros órgãos, é um órgão que regula todos os órgãos, que recebe informação de todos os órgãos. Portanto, eu acho que há aqui uma linguagem, uma lógica do corpo que também tem um papel talvez mais central do que ainda saibamos para a inteligência. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Alguns tiques de tentar mostrar que se é mais inteligente do que se é. Não é mostrar que se é inteligente, ponto final. Estas pessoas provavelmente são inteligentes, mas estão a tentar passar por mais inteligentes do que são. E acho que são duas componentes. O primeiro é mencionar nomes de pessoas famosas e livros e obras, fazer menções quando ninguém está a falar sobre isso e não é muito propício mencioná-los, mas tentam meter sempre o nome de alguém famoso e os livros, etc. O que eu tento fazer, sempre que o que acontece quando as pessoas se referem a estas obras, a estas pessoas, muitas vezes são que os outros humanos, por não quererem demonstrar que não conhecem, calam-se, mas muitas vezes nunca leram os livros e não sabem de quem é que estamos a falar. Eu tento fazer de propósito
a cena de dizer que, não, eu nunca li isso, o que é sobre? E, eu não conheço essa pessoa, por favor explique-me. Porque eu gostava de saber, porque eu quero aprender. Portanto, isto é uma maneira talvez fácil de desmascarar, mas também, se não desmascararmos alguém, vamos nós aprender. Portanto, é uma coisa, acho que é bom de cultivar o tique anti isto, que é de estar feliz e confiante de não saber, de uma oportunidade para aprender. A segunda é quando alguém também faz questão de mostrar que conhece muitos factos brutos. Portanto, capitais de países, bandeiras, quais são as bandeiras de quais países, factos que vieram nas notícias ontem, factos históricos. Isto são factos que podem ser propícios, podem ser interessantes e se forem relevantes são importantes, mas a mim impressiona-me mais alguém que consiga fazer uma análise geopolítica, uma análise do que é que se passa, do que somente saber factos, porque muitas vezes as pessoas que só sabem factos, decoraram muitos factos para talvez balançar o facto de que talvez não tenham grande capacidade de fazer análise. Isto não é verdade para toda a gente, claro, é bom ter conhecimentos da história e da geografia, claro, mas eu apelaria mais pela abertura e pela capacidade de uma argumentação crítica. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Ok, eu não gosto de fazer estas hierarquias de quem é que é o mais inteligente, quem é que não é. Bem, há problemas de género aqui, porque a palavra gênio, por exemplo, é muito associada aos homens e não às mulheres. E como dissemos, há tantos tipos de inteligência diferentes, que vai haver gente diferente, talvez a pessoa mais inteligente para inteligência tipo X, tipo B, tipo C, mas o que eu posso falar é sobre a minha área, que é o que eu conheço mais, e eu referi a uma pessoa que se chama Amia Srinivasan, que é uma professora de filosofia política que neste momento exerce o cargo mais alto em filosofia política do mundo, julgo eu, que é em Oxford, e é uma pessoa que conheço pessoalmente e com quem estudei e que é uma excelente professora, extremamente inteligente, uma excelente professora e uma excelente investigadora e também uma pessoa que faz muita divulgação e, portanto, escreve para o público geral, que eu acho que também é uma componente muito importante da inteligência, é saber comunicar coisas complexas de forma mais simples, porque isso demonstra realmente uma capacidade de conhecimento real do tema, essencialmente. Portanto, recomendaria, chama-se Amia Srinivasan, qualquer pessoa pode ler o trabalho dela, que ela tem coisas para o público em geral. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Haverão certamente diferenças individuais, portanto ao nível individual há de haver muitas diferenças, mas depois também surgem a nível societal algumas diferenças, portanto como já referi, as pessoas com menos zonas de comunidades empobrecidas vai haver uma correlação entre diferenças de inteligência baseadas nestes problemas sociais. É uma maneira até de diagnosticar os problemas sociais, é observar onde é que há estes tipos de variação de inteligência, assim dita. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Para os humanos aumentar a inteligência, acho que deviam ler vozes diferentes e vozes variadas, acho que deviam ouvir vozes diferentes e vozes variadas, realmente praticar jogos e quebra-cabeças, eu acho que pode ajudar e é super divertido, e realmente praticar o tipo de inteligência que querem desenvolver, se querem ser melhores a pensamento espacial, se querem ser melhores a inteligência interpessoal ou emocional, praticá-lo, há várias maneiras de praticar os tipos de inteligência diferente. E a inteligência pode ser vista metaforicamente como um músculo, se o praticarmos vamos melhorar. Portanto há muito que se possa fazer, não é de todo estável. 15. O que ainda irrita na inteligência artificial? Os serviços de inteligência artificial em língua portuguesa, maioritariamente são em português do Brasil. Eu preferia que houvesse mais oferta, que houvesse também em português de Portugal e há mais países lusófonos, né? Não há só o Brasil. Alguém quer aprender português e downloada o Duolingo e aquilo é em português do Brasil e depois há uma desconexão ou não é o que a pessoa estava à espera. Mas isto é só uma coisa pequenina. A outra coisa pequenina também é a Siri, a Alexa, são sempre mulheres. O facto de que estes serviços de ajuda e apoio tenham sempre uma voz feminina ajuda, aliás, a propagar um estereótipo que não queremos, que é que a mulher é subserviente e que serve para servir e tem um papel secundário. Portanto, eu quereria mais coisas em português de Portugal e outros tipos de lusofonia e mais vozes masculinas a oferecer ajuda, essencialmente. 16.
Impacto positivo da inteligência artificial. Há imensos exemplos do impacto positivo da inteligência artificial. Só o Google, para escolher uma coisa que todos utilizamos talvez diariamente no mundo ocidental, é uma coisa absolutamente fantástica que há 50 anos seria completamente inconcebível. Temos tudo na ponta dos dedos. Qualquer pessoa com acesso à internet pode ter um acesso infinito em termos de conhecimento infinito, essencialmente. E isto é uma coisa que nunca foi o caso, portanto é uma coisa realmente da nossa geração e temos que saber usufruir disto de forma positiva, porque é realmente ímpar, nunca aconteceu. Para quem diz Google, diz depois os mapas que o Google providencia, que eu já não saberia existir sem eles, porque vou a qualquer sítio e nunca me perco, que seria talvez impossível noutra altura. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Onde há potencial, há sempre potenciais riscos também e ameaças. Isto é, aliás, uma das áreas de filosofia que está a ser mais ativa neste momento, que se criou há 10 anos, que é a área da ética das novas tecnologias, porque há imensas novas perguntas éticas que se põem com o desenvolvimento e a maior utilização e o maior acesso à inteligência artificial e a estes serviços. Por exemplo, a privacidade, corremos o risco de viver num estado em que toda a informação sobre uma pessoa é acessível a organizações, ao governo, a entidades privadas, etc. E isto é problemático, pode ser problemático por várias razões. Temos o lado negativo das redes sociais também, que é a propagação de informação falsa, e há investigadores a tentarem pensar sobre como lutar contra isto, o que é que podemos fazer, será que podemos incluir uma luzinha vermelha, amarela e verde que é baseada na credibilidade da fonte de onde provém a informação que está a ser partilhada, mas há gente que é contra isto, porque a psicologia humana pode funcionar de uma forma que as pessoas se sentem, na verdade, orgulhosas de estar a partilhar uma coisa que alguém decidiu que era vermelho e que era errado. As pessoas podem ter um certo orgulho em certos grupos, portanto não há respostas fáceis. Eu acho que isto é a nova área super importante de pensamento interdisciplinar, porque precisamos de pessoas de várias áreas a pensar nisto. E claro, há as vertentes negativas, outras vertentes negativas das redes sociais que já sabemos, que é o isolamento das pessoas, como podem prejudicar a saúde mental das pessoas, vendo só um perfil super curado do que é a vida de alguém super feliz e estar sempre a pensar que talvez só a minha vida seja mais triste e menos interessante. Vamos ter que lidar com a saúde mental, com problemas de saúde mental gerais devido a estas novas tecnologias, porque as pessoas tornam-se menos conectadas e só veem o positivo das vidas das outras pessoas, que é problemático. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Eu espero que em 2050 tenhamos algumas das respostas a estas perguntas que se estão agora a fazer, destas novas áreas da ética das novas tecnologias e da ética propriamente da inteligência artificial. Vamos ter de aqui encontrar um bom equilíbrio, que eu tenho alguma esperança que seja possível. Em termos da inteligência humana, em 2050, já talvez não tenha tanta esperança. Vamos ter que apelar pelo poder e pelo potencial das artes e das humanidades, que neste momento são muito menosprezadas, especialmente num país como Portugal. As humanidades e as artes são extremamente importantes para o desenvolvimento normal e inteligente e racional dos humanos, portanto não podemos ter aqui uma visão super instrumentalista do que é que a educação serve para fazer, porque o que nós queremos é educar cidadãos, mas mesmo que sejamos instrumentalistas, tudo precisa de design, e isso é arte. Nós precisamos de pensamento crítico, e é isso que as humanidades ajudam a ter. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? Bem, se tivermos uma definição super abrangente da inteligência, não nos vai restar nada, portanto não temos nada. Mas eu acho que temos as nossas ligações interpessoais, as nossas amizades, a nossa grande capacidade de lealdade e de fazer pelos outros, que eu acho que é inteligente e que tem razões evolutivas, mas que não se diria propriamente uma componente inteligente no seu conceito tradicional. E também o humor. O humor é uma coisa absolutamente incrível. Talvez os animais também tenham humor e todas as piadas deles nos estejam a passar ao lado. Gostaria imenso de saber as piadas que eles mandam uns aos outros.
20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Tenho 3 frasezinhas. A primeira é um pedido de desculpa pelo estado em que o planeta está, se bem que a minha geração não tenha feito grande coisa nesse sentido, mas também não resolveu. O segundo é, tentem imaginar um mundo sem ecrãs, porque já existiu, eu nasci nesse mundo e eu já nem me lembro, portanto é muito fácil perder a noção de onde é que estávamos e de onde estamos agora. Saber passar tempo longe dos ecrãs é uma habilidade importante a cultivar. E a última é, de filósofo, questionem tudo, as coisas que vocês observam não são necessárias, não tinham que ser assim, as coisas são praticamente todas contingentes e portanto há sempre possibilidades alternativas. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Recomendo ler literatura de quantos mais países conseguir, de literatura de tipos diferentes, absurdista, romântica, modernista. Leia a literatura, que eu acho que aí está a essência dos humanos, vai conseguir apanhar fragmentos e talvez pô-las em conjunto de uma forma que lhe faça algum sentido. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Sim, gostaria de saber o que é para si a coisa mais fascinante sobre os humanos. O que é que acha mais interessante? O humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo. Ludwig Wittgenstein. Terminei as perguntas. Muito obrigado.